Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania. – 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência física, psicológica ou violência sexual no último ano. Desse total, 25% apontaram a perda de renda e emprego como um dos fatores que mais influenciaram na violência em meio à pandemia da Covid-19. E para conversar sobre violência contra a mulher, a convidada deste episódio do Dose Única é a Carolina Ricardo. Ela é advogada, socióloga e diretora executiva do Instituto Sou da Paz, uma organização não governamental que atua há 20 anos para reduzir a violência no Brasil. E, para fazer lembrar, o Instituto Sou da Paz é quem fez aquela campanha pelo desarmamento em 1997 e até hoje contribui muito para a cultura da paz no Brasil. Carolina, muito bem-vinda aqui no Dose Única. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Carolina, a gente vai falar sobre esse assunto tão delicado e tão necessário, né? Os indicadores atualmente, nesses últimos 2 anos no Brasil, eles apontam que houve um aumento bastante expressivo da violência contra a mulher. A violência física, psicológica, sexual, sobretudo durante a pandemia. E aí, a gente falando mais especificamente do estado de São Paulo, para exemplificar essa violência, a gente viu que as agressões físicas teve um aumento considerável também em São Paulo, de 5,4%. Os homicídios e feminicídio também teve um acréscimo, né, muito alto para a realidade que a gente está vivendo, 2,6%, só no primeiro semestre que nós estamos falando da realidade de São Paulo. Uma pergunta que sempre fazemos: quais são os caminhos para a gente reverter esse cenário ou amenizar esse cenário tão violento contra as mulheres no Brasil? Eu acho que para a gente pensar na solução para esse problema, a gente precisa pensar em diferentes dimensões, né? Eu acho que a primeira dimensão mais profunda, mais complexa, é em relação às relações de gênero no nosso país, né? A gente ainda vive uma desigualdade de gênero muito grande, um machismo estrutural, estruturante das relações, né? As mulheres ainda são vistas muitas vezes como propriedade dos homens nas relações né, em que vivem. Existe uma desigualdade importante, por exemplo, na questão de acesso à renda, né? Mulheres na mesma posição, muitas vezes recebem salários menores do que dos homens. Existe uma sobrecarga nas mulheres em relação aos papéis que desempenham. Então, as mulheres, em geral, que trabalham fora, precisam cuidar da casa, precisam cuidar dos filhos. Essa sobrecarga gera, enfim, né, uma desigualdade, diminui a capacidade da mulher fazer uma série de coisas e competir em pé de igualdade, porque ela está imersa tendo que desempenhar muitos papéis. Então, são todos exemplos de como essa desigualdade de gênero e, em última instância, o machismo se manifesta na nossa sociedade. Então, a gente precisa reconhecer que esse problema existe, que ele é estruturante. Nós mesmas, nós mulheres, muitas vezes os homens são criados dessa forma, a gente nem percebe, a gente reproduz isso. Então, pensar em políticas mais estruturais de formação, de educação, de discussão de gênero, que hoje está sendo tão visto tão negativamente, né? Inclusive por questões, enfim, ideológicas. A gente precisa discutir isso nas escolas, né? Mostrar que a mulher é tão capaz quanto o homem de fazer exatamente as mesmas coisas e ir desconstruindo essa visão. E aí é um trabalho de longo prazo. Acho que uma outra dimensão que é muito importante de se trabalhar também, enfim, de mais médio e longo prazo, é em relação ao trabalho com as mulheres que já estão envolvidas ou estão prestes a viver uma situação de violência mais grave. Até por conta desse machismo estrutural, muitas vezes a mulher vítima de violência, ela não se dá conta, ela não percebe
que ela está sendo vítima dessa violência, ou ela não realiza, quer dizer, ela sabe que tem alguma coisa errada, mas é muito comum ela se sentir culpada, ela se sentir responsável por aquilo. A violência doméstica, a violência de gênero, ela culpabiliza a mulher, né? Então são relações tóxicas que colocam a mulher, diminuem a autoestima dessa mulher, a colocam como responsável. Parte da violência é esvaziar essa mulher de poder, né, de autonomia, dizer, você é uma incompetente, você não serve para nada, você é burra, você é feia, você não cuida dos nossos filhos, você não cuida da casa, e isso vai criando, né, a mulher passa a se sentir assim, né, e muitas vezes ela não se vê, não tem clareza do que está acontecendo em relação à violência. Então a gente precisa ajudar essa mulher, dar ferramentas para que essa mulher entenda que ela é vítima de violência. Para isso é muito importante olhar uma rede mais ampla de serviços, né? Então, enfim, acesso a atendimento psicológico, os serviços sociais de assistência social, os centros de referência de assistência social nas cidades, às vezes projetos que não necessariamente lidam com violência, mas projeto de formação para a mulher, de oficinas, ter ali gente capacitada a fazer uma leitura e conseguir entender que aquela mulher, ela tem algo a mais ali, ela não está, pode estar vivendo uma situação de violência e ter uma abordagem para conseguir saber se isso está acontecendo mesmo, e aí ajudar a acolher essa mulher nessa situação e fazer um trabalho para que ela entenda que, olha, você não precisa passar por isso, isso não é comum, isso não é normal, né, para que ela entenda que está sendo vítima de violência. E aí, esse tipo de ação tem muito a ver com serviços públicos, mas não precisa ser só os serviços públicos, é isso, né, uma academia de ginástica do bairro pode ser um lugar em que a mulher pode ser olhada, alguém que ela tenha confiança, sei lá, professora de ginástica, uma amiga na academia, né? A gente precisa ampliar esse rol, essa rede, mais gente preparada a entender e trabalhar com essa questão da violência contra a mulher, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Depois disso, tem, claro, a atuação concreta, mais imediata, Sim. nos casos de violência. Então, a gente sabe que a violência contra a mulher, quando termina num feminicídio, ela é um contínuo, né? Essa mulher não foi morta na primeira situação de violência que ela viveu, né? Ela sofreu violência psicológica, violência moral, violência física, às vezes violência sexual, até chegar, de repente, num feminicídio, né? E muito possivelmente essa mulher acessou serviços, sejam de segurança, sejam outros serviços. Então a gente precisa ser hábil, e aí nos serviços de segurança, nas polícias, as polícias militares, que muitas vezes são chamadas no 90 para atender, as polícias civis, delegacias de mulher, elas precisam ser muito hábeis para entender que ali tem uma situação grave, que pode escalar, que pode agravar, e adotar as medidas imediatas, né? Então, requerer uma medida protetiva, por exemplo, né, da Lei Maria da Penha, que estabelece a obrigação daquele homem, daquele agressor, não se aproximar da mulher, né? Então, uma delegacia pedir para o juiz decretar isso, depois garantir que esse homem não chegue perto dessa mulher, garantir abrigo, por exemplo. Às vezes essa mulher precisa sair de casa e aí ela precisa ir para algum lugar com seus filhos. Então, tem que ter essa capacidade de agir rapidamente. E aí, infelizmente, os nossos serviços ainda deixam muito a desejar, porque muitas vezes essa mulher vai para a delegacia e acaba sendo revitimizada, porque aí dizem, tem certeza, mas olha, às vezes não é bem assim, talvez... Será que você não está exagerando? E ela já está tão em dúvida, porque ela está, como eu dizia, né? Ela não já tem certeza frágil, do que está acontecendo, né, com ela. Exatamente. No contexto, todo mundo precisa se atentar a esse tipo de violência, né, Carolina? Exatamente, precisa, porque isso está o tempo todo acontecendo ao nosso redor. Então, é claro que é preciso tomar cuidado para a gente também não invadir a privacidade, o espaço de uma pessoa ou de uma mulher, mas também não fazer nada é muito difícil. Aquela ideia de que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, né? A gente precisa pelo menos oferecer um caminho e, de repente, essa mulher pode aceitar e pode ser um apoio para ajudá-la a romper o ciclo de violência. Acho que tem essa questão do agir mais imediatamente, né? Então, as polícias, os serviços, né? Acho que isso é muito importante para a gente lidar com esse problema da violência contra a mulher. E aí, acho que tem um fator, inclusive algumas pesquisas mostraram, mais recentemente, pesquisas de percepção de violência contra a mulher, sobretudo na pandemia, que a questão econômica é um fator, e foi um fator muito relevante na pandemia, né? Nos lares em que a mulher perdeu seu emprego, a renda, né? Isso, por um lado, agrava a situação de tensão nos lares e a violência aumenta,
e dificulta muito essa possibilidade da mulher se emancipar, né, dela poder ir embora e romper com essa situação de violência. Então, a questão da dependência econômica do agressor para com o agressor é muito presente. Então, acho que a gente também, se a gente quiser lidar, por um lado, para aumentar a igualdade entre os gêneros e, por outro lado, para romper ciclos de violência contra a mulher, é fundamental pensar em programas de geração de renda, de empregabilidade, e tem várias formas de fazer isso. Outro dia eu estava ouvindo a Luísa, né, da Magazine Luiza, falando que ela desenvolveu um programa para lidar e acolher mulheres vítimas de violência doméstica na Magazine Luiza. Então, primeiro, a vítima ela pode baixar a produtividade, ela pode faltar no emprego, porque ela está toda machucada, como é que ela vai trabalhar? Então, a gente precisa ter uma capacidade de leitura e de acolher, não dá para demitir essa mulher. Claro que é um problema para a empresa, mas a empresa seria importante arcar com isso, ter uma leitura, também ter serviços de apoio, garantir o emprego dessa mulher, para ajudá-la a romper com esse ciclo. Então, eu achei muito interessante esse exemplo. Também é muito possível, enfim, acho que tem uma lei que estava para ser aprovada em Pernambuco, que estabelecia como política pública programas específicos de geração de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essas mulheres precisam ter garantido trabalho e renda, e elas têm uma condição específica que precisa ser atendida para e ter esse emprego garantido, né? E aí entra a importância da iniciativa conjunta do poder público com a iniciativa privada, né? Empresas, redes de lojas fazendo parcerias com o poder público, porque talvez num determinado momento aquela mulher não vai conseguir produzir do mesmo jeito, mas ela precisa desse apoio, porque seguramente a hora que ela romper com o ciclo de violência, a gente sabe, né? A mulherada voa, né? A hora que você se agarra na oportunidade, se aquilo vai ajudar a garantir que ela consiga ter a sua autonomia, vai voar, né? Mas tem um período ali de adaptação. Então, acho que essa questão ela é muito importante, a gente fala muito pouco dela, mas é bem fundamental investir em política de geração de emprego e renda para a mulher vítima de violência doméstica. Enfim, são muitas ações, mas a gente, enfim, também não é terra arrasada, tem avanços no Brasil, dá para promover políticas que, de fato, enfrentem a violência contra a mulher. Nossa, no início eu te perguntei sobre os caminhos, são longos, né? Mas eu observo que o primeiro caminho que precisa ser feito é a conscientização mesmo. A gente percebe também que muitas mulheres nem conseguem ainda entender quais são os tipos de violência. Então, tem vários tipos de violência que existe e as mulheres desconhecem. Por exemplo, a violência patrimonial. Elas não conhecem muito bem. Então, eu gostaria que você exemplificasse, para deixar para nossas ouvintes também entender quais são esses tipos de violência que as mulheres precisam conhecer, não só as mulheres especificamente, mas a sociedade. Bom, acho que o primeiro tipo de violência é a violência psicológica, moral, emocional, né? Que é aquela que numa relação, embora não exista, enfim, violência física, existe o xingamento, a agressão verbal, né? Dizer, você tá horrorosa hoje, você não serve para nada, essa comida que você me fez é um lixo, você nunca faz nada direito, né? E às vezes nem é o xingar, né? Mas é aquilo de te colocar para baixo o tempo todo, né? Assim, então, mas pô, o nosso filho, você não é exemplo para o nosso filho, olha o que você está fazendo, tem vergonha na cara, sabe? Esse tipo de comentário que parece, talvez seja uma das mais difíceis, porque ela é sutil, né? Porque claro que a gente pode receber críticas, mas é um comportamento permanente que só desacredita a capacidade da mulher, a coloca para baixo, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, e às vezes é possível que a nossa prima, a nossa amiga, até a gente, eventualmente, esteja vivendo isso e não perceba. Exato. Então, é uma dimensão importante. A Lei Maria da Penha nos protege desse tipo de violência, e é preciso ficar atento, porque muitas vezes ela também é um primeiro nível sexual, né, que ela enfim, né, você ser obrigada a praticar atos sexuais, enfim, né, mesmo que seja com o seu companheiro, ninguém é obrigada, mesmo que seja casada há 90 mil anos, né, então a violência sexual, e não é só o sexo, a conjunção carnal, outros respeito tipos ao corpo, de atos, né? Exatamente, o respeito ao corpo, ao seu desejo, né,
tem essa dimensão. Como você falou, a violência patrimonial, né? Quer dizer, de tirar o que é da mulher, né? Muitas vezes a mulher entra no casamento, ela tem os seus próprios bens, mas, né, nesse controle o homem vai, né, começa a controlar o salário que a mulher recebe, não deixa a mulher gastar o seu próprio dinheiro, não tem autonomia, não se apropria do carro. Né? Não participa da própria compra da casa, né? Ou da reforma da casa. Exatamente, né? Fica nas costas da mulher, e tudo bem, quer dizer, se isso for consensuado e for harmônico, não tem problema nenhum a mulher entrar com mais recursos na vida do casal, né? A questão é a forma como isso é usado, a forma como isso é manipulado, e se a mulher perde a autonomia e o direito à escolha, né, de uso desse recurso. E a violência física, que aí, é claro, né, ela é mais concretona, enfim, são as violências, as porradas, os socos, né, e todo o resto que a gente conhece. Então, são muitos níveis. Eu acho que essa questão da psicológica moral, ela é bastante mais complexa, porque ela não deixa marcas visíveis no corpo, assim como a patrimonial também, mas, né, você consegue fazer prova da patrimonial, eventualmente, né, porque você tem uma concretude, que é um recurso, é um dinheiro, é um bem. Então é preciso ficar muito atenta. Acho que são esses os casos mais comuns de violência. E aí, quando uma mulher passa por uma situação como essa, como que nós que estamos aqui de fora, que a gente vê, como é que a gente pode ampará-lo, fazer com que ela tenha esse resgate da vida dela? Acho que o primeiro passo é oferecer ajuda, acessar essa mulher, conversar, abordar mais de uma vez, acolher sem julgar, dizer, olha, eu estou aqui para te ouvir, eu sei que não é fácil, né? Para ver o que vem de pedido de ajuda e com ela construir uma estratégia, com ela oferecer para fazer uma denúncia, ir até uma delegacia, fazer uma ligação para um disque denúncia, né? Acolher essa mulher na sua casa, né? No caso em que a violência estiver ocorrendo, então você ouviu uma violência, alguém espancando uma outra pessoa e você souber que tem risco de morte, aí é chamar a polícia e dizer, ó, aqui tem uma ocorrência grave e aí tem que intervir, né? Ou entrar, claro, não sabemos o que está lá dentro, mas pedir ajuda para romper, porque isso pode vir a ser um feminicídio, uma agressão mais grave, né? Então, acho que são esses dois caminhos. Eu acho que tem uma discussão que a gente faz muito pouco, que é o papel dos homens nesse caminho também, né? Eu ia te os homens não perguntar precisam sobre ser isso. vistos, eles não são só os agressores, eles também são responsáveis pela solução, né? E aí começa do mesmo jeito, assim, acho que tem essa questão que é cultural, que é estrutural, e que é isso, né? Não é legal a piada sexista, né? Que chama a mulher de vagabunda, né? Então, até isso, eventualmente, vai ser um pouco mais chato na sua roda de amigos, mas entender que, isso não é legal, vamos lidar de outra forma, falar de outro assunto, e claro, tem anos-luz para a gente avançar nisso, mas, né, alguém que tem essa consciência, um homem que tem essa consciência, poder se posicionar. A educação dos nossos filhos, né? Eu tenho uma filha mulher e um filho homem. É muito fácil eu pensar na mulher, criar a mulher forte, empoderada, mas qual é o papel na educação do meu filho para que ele não seja um homem que respeite as mulheres, valorize as mulheres? Então, a gente em casa, os pais, também, e eu não acho que isso é para sempre, a gente consegue ensinar e trocar Sim. isso com as pessoas. Então, ter esse tipo de programa, por isso que programa com agressores é tão importante, né? Porque você discute a masculinidade, você revisita a história e o passado desses homens, que muitas vezes são homens que também viram suas mães sendo agredidas, receberam como herança esse modelo de masculinidade, né? Então, ter programas voltados para o homem, para essa masculinidade, é muito importante, para os agressores, né? E é isso, e a gente ter mais homens chatos, no sentido de serem militantes e de defenderem Sim. a igualdade de gênero, intervindo em situações de violência, não admitindo, não é legal se o seu coleguinha diz que essa Sim. noite deu um cascudo na mulher porque ela mereceu, né? Então, acho que tem um chamado aí para que os homens também façam parte disso. E para a gente finalizar nosso bate-papo, Carol, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, né, que estão te ouvindo. A gente tem mulheres em todo o Brasil, em situações também bem delicadas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para elas. Sim, né? Vocês não estão sozinhas. Existem, enfim, muitas parceiras para ajudar, para contribuir. Pode ser a sua vizinha, pode ser alguém que mora, né, que uma amiga. Tenta procurar alguém que você confie para conversar, não tenha medo, não tenha vergonha, você não é a única.
E busque essa primeira ajuda, essa primeira conversa, né? Isso vai ajudar a organizar um pouco, a te ajudar a construir um caminho para seguir. Existem serviços na sua cidade, muito possivelmente, de saúde, de assistência social. Procure. De novo, não tem vergonha nenhuma em estar sofrendo uma situação de violência. Aos pouquinhos você vai indo buscar essa ajuda, você vai tendo forças para romper essa violência e, quem sabe, daqui a um tempo tá livre dela. Acho que essa é a minha mensagem. É um salvar-vidas, né, Carolina? Sobretudo, isso, né? Exatamente. Salvar-vidas. Carolina, muito obrigada pela partilha, muito obrigada pela entrevista. É fundamental a gente falar, e eu deixo aberto também aqui o microfone para quando o Instituto Sou da Paz precisar também dos nossos microfones. Estão abertos aqui para vocês também, para a gente falar sobre esse tema e muitos outros, sobretudo a paz nesse mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Parabéns pelo trabalho. O trabalho que você faz é lindo. E conta com a gente vai voltar aqui para fazer outros bate-papos também. Obrigada, viu? Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Pois é, e para reforçar o que a Carolina falou, são 5 os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha. A violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Não se cale, denuncie, ligue para o número 180, que é a Central de Atendimento, é um canal exclusivo e seguro para denunciar a violência contra as mulheres. E você também pode ficar por dentro das pautas sobre a segurança. É só acessar os canais de comunicação do Instituto Sou da Paz. Para saber mais, basta seguir as redes sociais do Instituto Sou da Paz. O endereço do Instagram é @instituto.soudapaz. Instagram, @instituto.soudapaz. Facebook, @Instituto Sou da Paz. Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.